foto do cebola e é uma caixinha. Beleza. Nós estamos ao vivo no YouTube também. É aquele link que eu enviei para o doutor, caso queira compartilhar. Ok. Pode transmitir, Maurício. Pode. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Vou guardar só um pouquinho, pessoal. Galera, o pessoal tá entrando aí ainda. Temos só 30 participantes. Normalmente a gente tem 100 alunos, né? Já vou pedir desculpa aí. Eu fiz uma troca aqui e acabou eu confundi. E hoje eu tô de plantão, então não deu para mim estar presente lá na MG. A aula hoje vai ser com o Dr. Gabriel Limonge, né? Aula muito interessante sobre analgosedação e sequência rápida de intubação. Ele não vai conseguir entrar muito a fundo, obviamente, né? Por conta de ser um assunto muito extenso, mas ele vai passar aí algo para a gente já ter um norte aí em nossos plantões e a gente conseguir manejar esse paciente, né, na sala vermelha. Doutor Gabriel, daí? Ele ainda não entrou, doutor? Não. Não, ainda não. Espera mais um pouco. Guarda aqui, então. Deve ter acontecido algum imprevisto lá, mas ele deve estar entrando aí, pessoal. Só um minutinho. Eu tenho certeza que... Aí, ó. Tá vendo? Se eu fosse falar mal dele... Você ia falar, né? Pessoal, ia falar na cara. Não, mas não é falar na cara mesmo, não tem desse negócio. É assim, pessoal. Hoje, então, mais uma AMG Sala Vermelha. Hoje a aula com o Dr. Gabriel Limonge, analgosedação em sequência rápida de intubação. Como eu falei, não vai dar para aprofundar, não vamos entrar em méritos do que aprofundando muito, porque é uma aula curta, né? Mas já vai dar um norte para a gente aí, né? E vocês possam aproveitar bastante aí. O Dr. Felipe também está online aí. Pode falar, né? Alguma coisa aí? Vamos ver, tá com vocês aí. Beleza. Pessoal, todo mundo ouve, hein? Ótimo, doutor. Pode seguir tranquilo. Beleza. Maurício, só ativa para mim, por favor, o compartilhamento de tela. Ativado, você consegue compartilhar. Olha só, vou precisar de uma ajudinha para... Como que eu compartilho? Você primeiro, doutor, o senhor abre a apresentação no modo apresentação, né? Logo em seguida, volta para a janela do Zoom. E Perfeito. aí vai estar lá compartilhar tela. E normalmente ela é a primeira tela, a primeira, segunda tela da esquerda, assim, de compartilhamento.
Por isso eu não estou conseguindo. O que que tá dando de errado, doutor? Não estou conseguindo ver realmente para. Embaixo do Zoom vai ter lá segurança, participantes, chat. Aí logo depois do chat, se tiver, tem 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos deve ter o compartilhar tela. No próprio Zoom. Vou tirar uma foto aqui no meu e já te mostro. Deixa eu te passar a apresentação aí. Qualquer coisa também você compartilha por aí. Certo. Só peço desculpas aí, mas eu sou meio analfabeto online, né? Bem-vindo ao Seleto Grupo. Essa barra que você me mandou, Maurício, não está aparecendo para mim. Essa é a questão. Normalmente elas às vezes aparecem em forma de 3 pontinhos, né? Às vezes pode ser isso. Se o Zoom não tiver em tela aberta, ele abre em 3 pontinhos. Caso não dê certo, o doutor pode apertar Alt S junto. Não? Eu vou compartilhar. Eu tenho a aula aqui. Eu vou compartilhar ela e a gente vai mudando. Beleza. Leandro te mandou aí, né? Mandou sim. Não tô achando. Pronto. Perfeito. Beleza. Pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho de sequência rápida de intubação e analgosedação, tá? Eu vou tentar não entrar tanto no tema da aula que vem, que é intubação orotraqueal. Então, eu vou partilhar um pouco com vocês aqui, mas segurando para não entrar na aula que vem, tá? Aula que vem, possivelmente eu e o Leandro que daremos essa aula em compartilhamento. Bom, então, acho que todos vocês já me conhecem, né? Sou o Dr. Gabriel Limonge, tá? Sou médico intensivista, sou diarista de uma das UTIs do HMAP, sou do time de alta performance também do HMAP, instrutor da CLS, trabalhei no SAMU durante algum tempo, certo? Então, hoje a gente vai falar de sequência rápida de intubação, tá? Pode passar, Maurício, por favor. O que eu quero comentar com vocês hoje? Então, a sequência rápida de intubação é uma técnica, tá, de intubação. Nosso principal objetivo aqui é evitar a broncoaspiração. Então, o paciente sempre vai ser considerado estômago cheio. A gente está num cenário de emergência, a gente não sabe quando foi a última vez que o paciente ingeriu algum tipo de comida. Então, a gente sempre considera esse paciente estômago cheio. Então, o que eu quero fazer? Eu quero levar esse paciente para um plano anestésico de uma forma rápida, de uma forma segura, evitar que esse paciente regurgite, vomite e evitar que ele broncoaspire. Além disso, eu vou proporcionar uma intubação com mais segurança para pacientes instáveis, tá? Então, meu objetivo com a sequência rápida de intubação é fazer isso, é levar o paciente para esse plano anestésico, tá? De uma forma muito segura. E aí, a gente vai ver em algum momento da aula que a gente vai otimizar esse paciente para que isso aconteça de forma segura, tá? Então, um dos passos da sequência rápida de intubação
que são os 7Ps, né, que a gente fala muito isso, e aí eu já vou me segurar, me conter um pouco para a aula que vem. Então, os 7Ps a gente vai passar por eles hoje, mas de forma muito breve. Então, o objetivo da sequência rápida de intubação é essa. Tá? A gente dar broncoaspiração, intubar os pacientes instáveis com segurança e levar esse paciente para um plano anestésico de forma muito rápida. A gente está falando em um plano anestésico ideal para laringoscopia em 60 segundos, 120 segundos no máximo. Pode passar, por favor, Maurício? Esse próximo slide é só para exemplificar o que eu estou falando. Então, sequência rápida de intubação, a gente faz o paciente literalmente cair de um precipício, vamos colocar assim. Tá? O paciente vai sair ali de um estado de reatividade, né, de um tônus muscular, e a gente vai levar esse paciente para um estado de pronto para intubação. Então, induzido, tá, e bloqueado, certo? Então, Gabriel, na sequência rápida de intubação, é preconizado sempre o uso do indutor, do bloqueador neuromuscular? Sim. Tá? Por quê? Isso é sequência rápida de intubação. Eu não estou falando de... Você está na ultrassom? Leandro, dá o mute aí. Por que não ligava? Porque ele estava deitado aqui em cima atrás, ó. Ele tem um espaço aqui atrás, ele estava aqui em cima. A gente descobriu. Bom, então aqui só para exemplificar, tá, aquilo que a gente falou para vocês, desse precipício, vamos colocar assim, que a gente vai levar o paciente para ser entubado. Tá? Pode passar, mano, por favor. Isso. Coloquei para vocês aqui a direita, o que é o convencional, vamos colocar assim. Ele traz o posicionamento antes ou depois da indução propriamente dita. Tá? Então, você induz o paciente, você vai induzir, você vai sedar esse paciente, vai bloquear esse paciente e aí vai posicionar. Eu realmente acredito que faz um pouco mais de sentido a gente posicionar esse paciente primeiro, para depois a gente fazer essa laringoscopia, fazer essa indução e fazer essa laringoscopia. Tá? Por que disso? Depois que eu induzir e bloquear esse paciente, eu vou ter por volta de 60 segundos, 30, 60 segundos, para que esse paciente fique completamente entregue. Até eu conseguir posicionar, até eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer para laringoscopar, talvez eu perca, inclusive, a pré-oxigenação, tá? A depender do paciente. Né? Então, aqui a gente vai envolver preparação do planejamento, a gente vai envolver o posicionamento desse paciente, a gente vai falar um pouquinho nessa aula da sniffing position, tá? Que é justamente o posicionamento para esse paciente de uma forma que fique otimizada, tá? A laringoscopia. A gente vai pré-oxigenar esse paciente, vai otimizar esse paciente. Então, o pré-tratamento, que era lá o fentanil na época, né? Isso já caiu por terra, inclusive. Então, hoje não se faz mais opioide, analgésico, na sequência rápida de intubação, a não ser que o paciente tenha uma indicação formal para isso. Tá? E eu estou falando, por exemplo, de um paciente com uma dissecção de aorta, alguma coisa do tipo. Tá? Então, se não for por isso, a gente não faz opioide nesse perfil de paciente. Tá? Então, o que eu estou falando de pré-tratamento? Eu estou falando, o paciente precisa de droga vasoativa, ele vai ganhar droga vasoativa agora. Ele precisa de volume, ele vai ganhar volume agora. Tá? Então, eu vou levar esse paciente para a condição que eu consegui nesse momento para dar segurança para ele durante a laringoscopia. Tá? E, obviamente, tá? A gente vai falar um pouquinho de paralisia e indução também. Certo? Um pouquinho não, né? A aula também é sobre isso. Tá? E aqui eu já vou chamar a atenção para vocês que eu vou falar de pré-tratamento, e aí eu já vou falar de posicionamento do tubo,
Por quê? Em relação à paralisia e indução, muitas das drogas que a gente usa para fazer essa paralisia e indução, a gente vai fazer uso delas de forma contínua para manter esse paciente sedado e analgesiado, tá? Então, eu vou trazer paralisia e indução para vocês no final, que a gente já fala tanto da dose de indução quanto da dose de manutenção. Depois que eu intubei esse paciente, claro, eu preciso confirmar que esse paciente está intubado, a gente vai falar sobre isso. E o pós-manutenção, que é a manutenção do paciente. Então, colocar esse paciente na ventilação mecânica. Se esse paciente fizer hipotensão, vou tratar esse paciente, etc. Acredito que não cabe nessa aula, tá? Justamente porque aí eu estou falando de coisa um pouco mais avançada, que aí realmente parte de ajuste de ventilador mecânico, parte de ajuste de drogas, vasoativas, se necessário for. Então, a gente não vai entrar especificamente nesse pós-intubação, tá? Bom, então aqui nessa preparação e planejamento, o que eu vou buscar? Eu vou testar meu laringo, eu vou pedir as drogas que eu quero para intubar esse paciente. Faz sentido nessa pedida das drogas que eu vou intubar, eu já pedi a droga que eu vou manter sedação para esse paciente. Se necessário for, já preparar a droga vasoativa, tá? Como eu estava comentando no curso que a gente teve esse fim de semana. Mesmo que eu deixe esse paciente com 1 ml hora de nora, 0,5 ml hora de nora, é muito mais fácil eu aumentar a dose de uma medicação que já está correndo do que eu correr para preparar essa medicação, tá? Então, se o paciente faz uma hipotensão, se o paciente precisa de uma dose um pouco mais alta dessa droga, essa droga já estando ela já estando correndo, vamos colocar assim, ela já estando instalada, é muito mais fácil otimizar essa dose do que correr e preparar, enfim. Todo mundo sabe como que funciona isso, né? Pega nora e aí vira realmente aquela coisa bate-cabeça, enfim. Então, nesse momento aqui, se eu achar que o meu paciente precisa de droga vasoativa, é nesse momento que eu vou pedir para preparar essa droga, tá? Então, entubar, vou pedir a sedação para manutenção, tá? E, se necessário for, eu vou pedir a droga vasoativa que ele vai usar, tá? A gente vai ver em relação a sniffing também. Então, aqui, passando pela preparação, né? A gente vai ter aqui também, eu vou me preparar, por exemplo, se eu tiver um preditor de VL difícil para esse paciente. Próximo slide, a gente vai falar um pouquinho, em especial, do paciente de difícil ventilação com o AMBU, né, com a bolsa válvula máscara, e o paciente que eu vou ter algum tipo de dificuldade, ou possivelmente um preditor, eu vou ter dificuldade para intubar esse paciente, tá? A gente vai falar do Roman e do Lemon, tá? Pode passar, por favor, Maurício. Então, nesse contexto de preparação, a gente vai avaliar esse paciente, tá? Se eu tiver preditor de VL difícil, eu vou me preparar para isso. Então, vou buscar máscara laríngea, vou buscar bugie, vou deixar o material de plico mais à mão, tá? E aqui eu trago 2 scores para vocês, tá? Que são os mais comuns, vamos colocar assim, que é o Roman. Eu vou avaliar se eu vou ter dificuldade de ventilar esse paciente com o AMBU. E o Lemon, que é realmente se eu vou ter dificuldade a intubação, a laringoscopia desse paciente, tá? O Roman, se esse paciente já foi irradiado, pescoço principalmente, ele tem algum grau de obstrução, tá? O paciente obeso entra aqui, tá? Qual que é uma lampate desse paciente? E aqui, tanto o Roman quanto o Lemon trazem uma lampate, só que é um score difícil da gente ver num contexto de emergência. Por quê? O lampate está descrito o paciente sentado expondo a língua. Então, o nosso paciente não vai sentar e muito menos expor a língua, tá? Geralmente o que a gente vê é o Cormac Zerrani, que é esse aqui de baixo, tá? Que ambos eles vão de 1 a 4, sendo 1 o ideal, assim, e o 4 o que ninguém quer ver, tá? A idade do paciente vai contar muito, tá? Então, se for um paciente idoso, ele vai ser um paciente um pouco mais complicado de intubar, certo? Se for um paciente que não tem,
desculpa, de ventilar. Se for um paciente também que não tem dente, ele vai ficar mais difícil de ventilar, porque vai fechar tudo, a gente colava tudo, porque ele não tem a arcada dentária para fazer um suporte ali, e vai acabar colabando tudo, esse paciente vai ser mais difícil de ventilar. A laringoscopia em intubação, a gente vai olhar, tá? Então, literalmente, eu vou olhar para o paciente obeso, paciente passou por uma cirurgia bucomaxilofacial, enfim. Eu vou avaliar esse paciente, e aqui na avaliação, eu tenho a regra do 3-3-2 que a gente fala, tá? Então, são 3 dedos de abertura bucal do paciente. Lembrar que esses 3 dedos são os dedos do paciente, não os seus, tá? 3 dedos do queixo até a junção do pescoço, certo? E 2 dedos da junção do pescoço até a cartilagem tireoide. Abaixo de qualquer um desses, o paciente tem preditor de VL difícil. Tá? Em relação ao posicionamento, pode passar, Maurício. Em relação ao posicionamento, a gente vai falar da sniffing position. Então, a gente está falando do coxim suboccipital, não é coxim cervical e não é coxim interescapular. No adulto, o coxim é suboccipital, tá? O que eu quero fazer? Eu quero alinhar o tragus da orelha na linha anterior, na linha axilar anterior, tá? Então, levar a cabeça do paciente algo à frente, porque isso vai me ajudar a alinhar os eixos, tá? Alinhando os eixos, eu vou ter um eixo de laringoscopia, um eixo de visualização muito melhor, tá? Possivelmente mais fácil, inclusive. Trago para vocês a imagem do grande obeso, né? Do obeso mórbido, que a gente vai fazer não só a sniffing position, então a gente não vai não só colocar o coxim hospital, como a gente vai fazer a rampa para esse paciente também. Tá? Então, eu vou colocar lençol, aí sim, eu vou colocar em região subhospital, mas para elevar todo o tórax, não só a região subhospital. Eu literalmente faço uma rampa com esse paciente. E o coxim subhospital com o mesmo objetivo de deixar o tragus da orelha alinhado à linha axilar anterior. Tá? É interessante dizer aqui também que se vocês tiverem um leito ou uma cama, por exemplo, sobe a cabeceira, mas sobe a cabeceira o tronco do paciente. Não é aquelas de pronto-socorro que vai subir só a cabeça para fazer isso aqui com o paciente. Tá? Então é interessante que vocês tenham um leito, uma cama que suba o tronco como um todo e não só a cabeça. Você subir sua cabeça, você vai prejudicar a sua laringoscopia. Tá? Ainda num contexto desses 7 P's, pré-laringoscopia desse paciente, pré-indução também, a gente vai fazer a pré-oxigenação. Pode passar, Maurício. A gente vai fazer a pré-oxigenação desse paciente. Tá? Por que a gente fala em relação à pré-oxigenação? E como que vai ser feito isso? A gente vai discutir um pouco mais na aula de intubação, mas em especial, eu vou fornecer oxigênio para esse paciente a 100%, tá? Então, ou com ambu, ou com máscara não renalante. O ambu e a máscara não renalante têm a mesma eficácia, tá? E aqui é máscara não renalante. Eu tenho que conferir se a bolsa o reservatório, né, tá funcionando, se ela tem as 2 válvulas, se ela está adequada ao rosto do paciente, tá? Da mesma forma. O ambu, ele tem um reservatório. Se o ambu não tiver um reservatório, você não sabe quanto você está fornecendo de O2 para o seu paciente, porque vai entrar ar ambiente dentro desse ambu e vai prejudicar a concentração de O2. Tá? Então, ambu com reservatório, tá? Então a bolsa válvula máscara, reservatório, a bolsa, muito bem acoplada ao rosto do paciente, certo? Trago esse gráfico aqui para vocês que um paciente bem pré-oxigenado, depois que ele é induzido, que a gente tira a fonte de O2 dele, um paciente de 70 quilos pode demorar até 8 minutos para ele saturar abaixo de 90. Tá? Olha quanto tempo que isso dá para a gente, olha quanta segurança que isso dá para a gente. Então, nesse contexto, eu vou ter 8 minutos para conseguir intubar o paciente. Se esse paciente não tiver, por exemplo, algum comprometimento de parênquima pulmonar, etc. Então, um paciente saudável de 70 anos, por exemplo, um TCE, alguma coisa do tipo. Se eu pré-oxigenar esse paciente, eu vou ter tempo para intubar esse paciente
ou num contexto de uma viária difícil, de uma situação de não entubo, não ventilo, eu vou ter tempo seguro para fazer uma cricostomia, por exemplo, nesse paciente. Tá? Então, a importância de ventilar esse paciente. Vou mandar lá no grupo depois. Aqui na direita, é um estudo que eu gosto muito, que é o EPOX. Tá? É um estudo que fala sobre a pré-oxigenação e a manutenção do catéter nasal, tanto durante a pré-oxigenação quanto depois da retirada da fonte de O2. Então, você vai ventilar, você vai pré-oxigenar o paciente, por exemplo, com máscara ou com ambu e o catéter nasal. Nesse contexto, o catéter nasal vai ficar 6 litros, tá? Quando a gente tira a fonte de O2, eu subo o catéter nasal para 15 litros. A intenção disso é lavar a região superior da via aérea, tá? Não deixar acumular CO2 aqui e eu estender o tempo de apneia desse paciente, tá? Não vou entrar tanto em detalhe, porque realmente a gente, infelizmente, não tem tempo, certo? Outro P que a gente pode falar aqui é da otimização, pode passar, Maurício. Então, a otimização. Aqui eu trago, é um artigo da Sociedade Americana, Sociedade Britânica de, de Anestesiologia, tá? E que eles trazem 10 maneiras, vamos colocar assim, de otimização da via aérea difícil fisiológica. Então, é nesse momento aqui que você vai fazer isso. Então, o paciente precisa, por exemplo, de droga vasoativa, eu preciso otimizar, ele está hipoxêmico, eu preciso otimizar isso, então eu preciso, se eu tiver tempo, eu posso colocar o paciente numa VNI, eu posso colocar num catéter nasal de alto fluxo. Sei que isso não é realidade para a vasta maioria de nós, tá? Mas, por exemplo, uma VNI é factível? É factível. Posso deixar esse paciente ventilando um pouco mais, fazendo uma pré-oxigenação um pouco mais longa. Se eu precisar, por exemplo, broncodilatar esse paciente, é nesse momento que eu vou fazer isso, tá? Da mesma forma, a hipotensão, a gente vai tentar mitigar, a gente vai tentar corrigir essa hipotensão antes de induzir e antes de laringoscopar esse paciente, tá? É aqui que eu vou fazer isso, certo? E aqui, agora eu vou fazer aquele pulo que eu falei para vocês, tá? Então, eu vou passar da otimização já para confirmação, para posicionamento com confirmação, tá? Pode passar, por favor, Maurício. Como que eu vou confirmar que esse tubo está no local adequado? Primeira coisa, eu vou literalmente ver esse tubo passando pelas cordas vocais, tá? Então, se eu ver o tubo passando, é um critério que esse tubo está no local adequado, tá? Depois, eu vou auscultar esse doente. Se eu tiver murmúria vesicular presente bilateral, é um indício que esse paciente está entubado. Da mesma forma, se o tórax dele expande bilateral, é mais um indício, certo? E aqui o padrão ouro para confirmação é a capnografia em forma de onda, tá? Eu coloquei para vocês aqui à direita, exemplificado o capnógrafo colorimétrico também. A gente ainda tem isso disponível, tá? Mas o padrão ouro é a capnografia em forma de onda, certo? Aqui eu só chamo a atenção para vocês o seguinte: a capnografia, se, por exemplo, com um paciente com uma VL difícil, eu precisar ventilar esse paciente, pode ser que se eu entubar o estômago, eu tenha algumas ondas de capnografia nas primeiras ventilações que eu fizer. E isso tem descrito 5 até 7, 8 ventilações, tá? Só que essa curva de capnografia ela vai decrescer conforme minha ventilação. Por que que eu vou ter essa curva de capnografia? Em eu ambusando o paciente, queira sim, queira não, eu vou jogar um pouco de CO2 para dentro do estômago. Quando eu ventilar esse paciente, esse CO2 vai voltar. Só que, supondo que eu esteja ventilando esse paciente com O2 a 100%, não vai ter troca gasosa, tá? O CO2 que está dentro do estômago, ele vai, entre aspas, acabar, porque eu estou jogando só O2 lá dentro, e a curva de capnografia ela vai zerar. É uma curva de capnografia que inicia, cai e zera, é uma intubação esofágica, tá? Então, o padrão ouro para a gente é a capnografia em forma de onda.
tá? Pode passar, Maurício. Aqui só exemplificando para vocês o seguinte, quanto tempo em média que vai durar essa questão da sequência rápida de intubação? Em média, 10 minutos, tá? Em média, 10 minutos. Então, até eu começar a preparar e eu estar manejando meu paciente já no pós-intubação, por volta de 10 minutos que eu vou gastar para fazer isso, tá? Posso gastar mais tempo? Posso. Isso aqui é uma média, tá? Eu não estou cravando que isso aqui é lei, enfim. Eu não, né? A literatura. Então, em média, 10 minutos. Se eu precisar começar uma droga vasoativa, se eu precisar otimizar melhor esse paciente, e eu chamo a atenção para vocês, eu particularmente, onde eu gasto mais tempo é realmente otimizando e pré-oxigenando esse meu doente, tá? São as duas coisas que mais vão fazer diferença na segurança do procedimento. Pré-oxigenar e otimizar esse paciente, tá? Porque se eu consigo elevar a pressão desse paciente por menos, por pouco que seja, eu já dou um pouco mais de segurança. Se eu consigo elevar a saturação dele da mesma forma, eu já trago mais segurança para esse paciente, tá? Então, é interessante que a gente gaste mais tempo, tanto na pré-oxigenação quanto na otimização, tá? Vou encerrar aqui a parte dos 7Ps, tá? Da sequência rápida de intubação, e a gente vai começar a discutir um pouco em relação e aí eu vou trazer a indução e bloqueio, tá? E analgossedação mais ou menos misturados, tá? Eu vou trazer a droga para vocês, então, o que a gente vai discutir em relação à droga, tá? E na dose, vou trazer a dose de indução e logo após a dose de manutenção, tá? Gabriel, e se não tiver dose de manutenção na frente? Porque essa droga não pode ser usada para manutenção, tá? Vai ter só um caso, que é o etomidato, certo? Pode passar, Maurício. Bom, então, para que eu tenho que induzir e bloquear esse paciente? Mais uma vez, eu vou colocar esse paciente no plano anestésico de forma rápida, de forma segura, e eu vou permitir que esse paciente se acople à prótese ventilatória após a intubação, tá? Em eu bloqueando esse paciente, eu vou trazer mais segurança para esse paciente. O paciente estando bloqueado, ele não tem tônus muscular para fazer uma prensa abdominal e e aumentar a pressão intraabdominal. Consequentemente, ele não vai ter força para ter o vômito, tá? E também eu vou bloquear o próprio estômago, tá? Então, o estômago desse paciente não vai se contrair, ele não vai conseguir jogar isso para fora, tá? Então, eu trago mais segurança para esse doente. Eu vou trazer conforto para esse paciente, eu vou trazer ausência de dor, tá? E aí eu já estou falando de analgossedação, tá? Em um processo de desmame, tanto da sedação quanto da ventilação mecânica, eu vou propiciar um despertar adequado para esse paciente e que a gente está discutindo muito hoje em dia, muito, tá? Eu vou evitar que esse paciente tenha um estresse pós-traumático. Em especial no ambiente de UTI, a gente tem visto que o estresse pós-traumático é extremamente prevalente entre os pacientes, tá? Em especial esses pacientes que ficaram em ventilação mecânica. Só para vocês terem uma ideia, alguns estudos versam que a intubação, a dor da intubação, ela é superior, inclusive, à dor do parto, tá? Gabriel, mas você falou para mim que eu não vou fazer analgesia na sequência rápida de intubação. De fato, você não vai, tá? Eu vou mostrar para vocês que a gente tem um agente aqui, que ele vai conseguir dissociar o paciente, ele vai conseguir trazer analgesia para esse paciente, ao mesmo tempo que eu dissocio, que eu coloco, que eu induzo esse paciente.
Ah, e os meninos devem estar rindo agora porque eu tô falando da ketamina, tá? Um agente que eu gosto muito. Ah, Gabriel, você só usa ketamina? Não. Eu faço a escolha do agente conforme necessidade do paciente, tá? Falar assim, eu só uso esse, só uso aquele, é, hoje é no mínimo complicado, em especial porque a gente está vendo uma medicina muito individualizada, tá? Da mesma forma que a gente tem que individualizar o que a gente está fazendo para o nosso paciente. Então, Gabriel, você só usa ketamina? Não. Usa etomidato. Em alguns pacientes, por quê? Porque eu tenho pacientes que, por vezes, têm indicação disso. Uso fentanil? Uso fentanil, mas não é sequência rápida de intubação, tá? Na UTI eu tenho como manejar, fazer uma sequência atrasada, enfim. Então, é outra técnica, tá? Não é a técnica que a gente está discutindo hoje, certo? Bom, então na sequência rápida de intubação, o que que eu vou garantir? Se eu puder garantir uma coisa, Gabriel, que os estudos, que livro, enfim, que traz para a gente hoje? Que eu tenho que garantir que esse paciente, que aconteça com esse paciente, que ele não se lembre do procedimento. Então, é mais importante que eu propicie amnésia para esse paciente do que propriamente dito uma analgesia, tá? É, Gravem isso. É mais importante que o paciente não se lembre, tá? Do que eventualmente ele não sinta dor, tá? É o que eu falo para os meninos. Se eu puder fazer só uma droga, eu faço a droga que vai fazer ele não lembrar daquilo. Se ele não lembrar do evento, ele não vai lembrar que ele teve dor no evento, tá? Óbvio, a gente não quer fazer isso para todo mundo, entendendo que é interessante que esse paciente esteja induzido e bloqueado. A gente vai discutir o porquê do bloqueio, tá? Pode passar, por favor, Maurício. Então, eu vou começar com um grande, uma grande dicotomia, né? Vamos colocar assim, etomidato versus ketamina. Então, o etomidato é um hipnótico, tá? A dose dele é de 0,3 miligramas por quilo. Para facilitar para vocês, 1 ml a cada 10 quilos de peso, tá? A ampola vem em 10 ml. Então, pacientes até 100 quilos, você vai precisar só de uma ampola. A ação dele começa de 15 a 45 segundos e ele vai durar de 3 a 12 minutos, tá? Então, ele entra rápido e ele sai rápido, tá? Se eu fizer bloqueio neuromuscular para esse paciente, eu tenho que garantir que em até 12 minutos, no máximo, esse paciente esteja com sedação de manutenção entrando, tá? E aqui eu falo sedação, analgesia, etc. Tá? Então eu tenho que garantir isso para ele. Por quê? Se eu entubar ele, por exemplo, com o rocorônio, né, etomidato e rocorônio, o rocorônio dura até 45 minutos. Então esse paciente vai ter 30 minutos de bloqueio neuromuscular sem nenhum tipo de indução. Ele vai estar consciente, consciente, só que ele não vai conseguir mexer. Ele vai estar bloqueado e consciente. Tá? Acredito que ninguém ache isso interessante. Tá? Então eu tenho que garantir, eu tenho que ter esse tempo na cabeça. Tá? Bom, o etomidato, a particularidade dele é que ele é em dose única. Tá? Então eu posso usar ele só no contexto da indução. Ele não pode, mais uma vez, ele não pode, é contraindicado a gente fazer etomidato em manutenção, tá? Por que disso? Por que disso? Ele vai fazer uma supressão da glândula adrenal. Em ele fazendo essa supressão, o paciente deixa de produzir mineral corticoide e aí você vai ter que manejar essa deficiência, tá? Se for um paciente que já tende ao choque, com toda certeza esse paciente vai fazer choque, tá? Porque ele não vai ter catecolamina, certo? Então a particularidade dele é essa dose única, que é a dose só durante a indução, certo? Pode passar, Maurício.
Acetamina, ah, na vasta maioria das vezes, é meu indutor de escolha, tá? Então, ele é um anestésico dissociativo, ele vai dissociar o paciente, e aqui ele vai dissociar o paciente na dose correta, tá? Cetamina tem aquela questão que ela faz alucinação? Tem, tá? Então, em dose baixa, ela é analgésica, em dose intermediária, ela causa alucinação, ela é alucinógena, e em dose alta, ela é dissociativa, tá? Nesse momento, o que que eu vou buscar? A dose dissociativa, tá? Como que eu vou bater essa dose? De 1 a 2 miligramas por quilo, certo? A dose de analgesia, que é a dose depois, a dose que eu vou buscar após a intubação, de 0,05 a 0,5 miligramas quilo hora, tá? Uma experiência que a gente teve recentemente no HMAP. Paciente que fazia um despertar extremamente agitado pelo uso de cetamina. A gente suspendeu a cetamina, otimizou o neuroléptico desse paciente, ele conseguiu acordar de forma adequada, tá? Então, muito cuidado com a cetamina, em especial no desmame dela, tá? Você levar a cetamina como manutenção do paciente, é possível que esse paciente evolua com agitação porque ele está alucinando, tá? Cuidado com a cetamina no desmame, tá? A cetamina, quando a gente faz dose de indução dela, ela começa a agir de 45 a 1 minuto, 45 segundos a 1 minuto, e ela vai durar aí de 10 a 20 minutos, tá? Então, mais uma vez, se fizer bloqueador, a gente tem que tomar o cuidado, em especial o corona, a gente tem que tomar o cuidado desse paciente estar sendo analgesiado em até 20 minutos, tá? Pode passar, por favor, Maurício. Aqui, algumas características da cetamina. Ela faz uma estimulação simpática, então ela é broncodilatador direto, tá? No outro slide ficou faltando, mas ela, por conta dessa estimulação, ela atua também nos receptores de catecolamina. Então, se o paciente, por exemplo, está chocado, ou se o paciente está ali no limbo, a ketamina pode, inclusive, te ajudar, tá? Ela vai estimular esse receptor catecolinérgico e o paciente pode até subir a pressão. Ao invés de ele chocar, ele pode até subir a pressão, tá? Ah, e se você tiver dando catecolamina exógena, ela vai te ajudar também, tá? Então, ela faz uma broncodilatação também, tá? Então, tem inclusive estudos que trazem a ketamina no controle do broncoespasmo refratário, tá? Eu não vou me lembrar de cabeça agora da dose que isso é feito, mas tem descrito, tá? A contraindicação absoluta da ketamina, síndrome coronariana aguda. Então, o paciente infartado, eu estou falando do infarto, por exemplo, o paciente infartou, ele está fazendo um CLIP 4 com insuficiência respiratória. Esse paciente ele não pode utilizar ketamina. A ketamina ela vai aumentar o consumo de O2 pelo miocárdio, tá? E esse paciente vai evoluir com o pior do quadro, tá? Então, síndrome coronariana aguda, hiperaguda. Acabou de acontecer, esse paciente não pode usar. Aí esse paciente está internado comigo tem 10 dias. Não tem problema, tá? A questão da alucinação e delírio, né? Ela tem essa dose que a gente tem que tomar cuidado. E também a ketamina possui efeitos anticonvulsivantes, tá? Então, para pacientes em estado de mal refratário, é descrito o uso de ketamina também para controle das crises, tá? Pode passar, por favor, Maurício. Propofol é um agente sedativo, tá? A dose dele é de 1,5 a 3 miligramas por quilo, isso na dose de indução, tá?
de 0,5 a 5 miligramas por quilo hora na dose de manutenção, tá? O que eu chamo a atenção aqui para vocês? O Propofol em dose de indução, então a gente fazendo bolos dele, ele causa depressão miocárdica, tá? Ele vai causar, esse paciente, por exemplo, já foi um paciente que está atendendo ao choque, se for um paciente cardiopata, enfim, eu posso causar complicação nesse paciente pelo uso do Propofol, tá? Gabriel, e o Propofol em bomba? Se eu começar o Propofol para deixar esse paciente sedado, existe descrição que não altera a parâmetro hemodinâmico, tá? Ele é seguro para usar dessa forma, tá? O Propofol ele vai entrar super rápido e vai sair super rápido. Então, ele vai começar a ação em até 15 a 45 segundos, então, em dose, na dose correta, ele vai induzir o paciente de forma muito rápida, tá? Ele vai sair também de forma muito rápida, 5 a 10 minutos, para o Propofol estar acabando o efeito, tá? Até por isso ele é muito usado para sedação de procedimentos, tá? Pequenos procedimentos. Ele entra rápido, sai rápido. Pode passar, Maurício. Algumas características dele, então a gente já falou da depressão miocárdica, tá? Ele vai diminuir a pressão arterial média na indução. Ele também é broncodilatador, tá? Então, no paciente que está entubado, está fazendo broncoespasmo, etc., ele é uma droga interessante, tá? E ele também tem efeito anticonvulsivante. Então, por exemplo, o paciente DPO-cítico, está entubado, ele está fazendo broncoespasmo de repetição. É uma droga que entra nesse leque, vamos colocar assim, tá? Então, ou, por exemplo, um paciente em estado de mal refratário, Propofol, cetamina vão muito bem, tá? Até a gente conseguir ajustar as medicações antiepiléticas desse paciente. Então é uma boa droga, o cuidado que a gente tem que tomar é realmente na indução, no bolus do Propofol. Pode passar, Maurício. Midazolam é uma droga, eu sei que é extremamente difundida no Brasil, tá? Só que hoje vem deixando de ser a droga de escolha, tá? Para muita coisa e para muita gente, certo? Ah, mais uma vez, sei que é o benzodiazepínico mais comum que a gente tem, o agente indutor mais comum que a gente tem. Então, parte de UPA, SAMU, etc. O midazolam é muito difundido até pelo preço dele, tá? O midazolam e o fentanil, eles são muito baratos. Em comparação, por exemplo, com a ketamina, a dupla midazolam e fentanil, eles chegam a ser até 15 vezes mais barato que uma ampola de ketamina, tá? Então, por isso que a gente ainda tem um pouco de dificuldade em relação à presença dessas medicações, a presença dessas drogas, de forma muito difundida, tá? O midazolam, ele vai sedar o paciente, ele vai proporcionar uma amnésia para o paciente, uma amnésia bastante importante, inclusive, tá? A dose dele para indução de 0,1 a 0,3 miligrama por quilo, de 0,02 a 0,6 miligrama quilo hora para o paciente. Óbvio, ele vai ter todas as repercussões do benzodiazepínico para o paciente. Então, despertar vai ser um despertar um pouco mais complicado, vamos falar assim, tá? Esse paciente vai o midazolam, ele deprime também parte de miocárdio, tá? Então é uma medicação que realmente não tá tão em uso mais. Breu, para que você usa midazolam hoje dentro da UTI? Um paciente com hipertrigliceridemia, um paciente que não vai adequar tão bem, por exemplo, um Precedex, ou, por exemplo, a Propofol, enfim. Então, nesse contexto, óbvio, com todas as ressalvas, a gente coloca o midazolam ali entre as cartas, tá? Mas não é de praxe.
onde que ele entra com muita força. O paciente em estágio mal epilético refratário, tá? Aí sim o midazolam entra com muita força, tá? Para tirar o paciente dessa crise, ele é uma droga excelente, tá? Uma droga excelente. Pode passar, Maurício, por favor. Então, como eu falei, ele possui efeito anticonvulsivante, um efeito anticonvulsivante muito bom, tá? Ele não oferece analgesia, então o midazolam, ele não analgesia em nada o paciente. Então, deixar o paciente só com midazolam em bomba, ah, você está deixando esse paciente hipnotizado, você está deixando esse paciente sem poder de resposta, vamos falar assim. Só que você está colocando esse paciente num risco muito, muito, muito alto de evoluir com muita dor, tá? O paciente não vai conseguir reagir, mas ele vai conseguir sentir dor, tá? O nosso receptor dele vai estar completamente livre, certo? O midazolam, ele causa hipotensão tanto na indução quanto na manutenção, tá? Então é uma droga que a gente tem que ter cuidado, certo? Nas duas situações, tá? Então, assim, o midazolam hoje é escolha para estar de mal refratário, tá? Fora isso, a gente tem todas as ressalvas do mundo para iniciar midazolam para o paciente. Mais uma vez, sei que é o mais comum pelo Brasil, tá? Sei que é o mais comum, mas tem todas as suas ressalvas, tá? Pode passar, Maurício. Bom, entrando na parte mais de analgesia, então o principal agente que a gente tem aqui é o fentanil, que é um opioide de alta potência, tá? Ele é bem mais forte que a morfina. A gente está falando aqui mais ou menos de 100 vezes a potência da morfina, tá? A dose dele para indução é de 2 a 10 microgramas por quilo e de manutenção de 0,5 a 5 microgramas quilo hora, tá? É uma droga que entra rápido, tá? Ele vai começar a agir em 30, 60 segundos, só que ele demora a sair. Uma droga que vai sair em até 1 hora, tá? Só uma dica prática para vocês em relação ao fentanil. Como que a gente vai saber que o fentanil chegou onde tem que chegar? Vamos colocar assim. Quando eu fizer o fentanil, eu vou notar que o paciente ele vai fazer uma bradipneia e uma inspiração um pouco mais profunda. O que quer dizer isso? Ele banhou o receptor Mi, tá? Ele está ligado ao receptor que é o mecanismo de ação dele, tá? Na hora que o paciente ficar mais bradipneico e uma inspiração um pouco mais profunda, esse paciente está analgesiado. Novamente, Gabriel, e aqui eu trouxe o fentanil não para sequência rápida de intubação, mas para analgosedação, tá? Na sequência rápida de intubação, a gente tem, a, entre aspas, a contraindicação do fentanil só se o paciente tiver indicação formal desse paciente, desse indutor, tá? Indutor não, desse analgésico. E aí entram situações extremamente específicas, por exemplo, a dissecção de aorta, tá? Esse paciente não vai poder ficar hipertenso, ele não vai poder aumentar a frequência, e aí o fentanil entra num contexto de simpatólise, tá? Eu vou fazer o fentanil buscando uma simpatólise. Beleza. Maurício, pode passar. Então, o fentanil, ele vai fazer uma depressão respiratória, ele vai fazer uma depressão no centro respiratório do paciente, tá? Em dose muito alta e, principalmente, ofertando muito rápido esse fentanil, eu posso fazer um tórax rígido, então posso fazer uma rigidez torácica, tá? É importante ter isso em mente quando você for administrar o fentanil para o paciente subitamente parar de ventilar, pense em relação a isso, tá? Pense em relação a tórax rígido. Ele vai fazer uma depressão miocárdica também, ou seja, ele pode induzir o paciente à hipotensão, tá? E, como todo opioide, ele vai evoluir uma resistência, ele vai causar dependência, tá? Óbvio que isso aqui eu tô falando em infusão
prolongada, e não só, por exemplo, ali para tubar, enfim, tá? Da mesma forma que o midazolam. Eu sei que é um dos agentes mais disponíveis pelo Brasil, tá? Porém, que eu tenho que trazer para vocês o que está escrito, tá? Então, hoje o fentanil não é a, a, a droga de escolha, não é uma droga de escolha para sequência rápida de intubação, tá? Pode passar, Maurício. Bom, em falando em bloqueio neuromuscular, então a gente já falou de indução, a gente já falou de analgosedação, tá? Em relação ao bloqueio neuromuscular, o mais difundido que a gente tem é a succinilcolina, succinilmetônio. A gente tem alguns nomes, né? Alguns sinônimos para ela. É a mais difundida, tá? A succinilcolina é uma droga despolarizante. Então, o que que isso significa? Ela vai na placa motora e vai despolarizar a placa motora. É por isso que ela faz fasciculação, tá? Então, ela despolariza a placa motora. Então, o tempo de ação dela é justamente o tempo da repolarização da placa, tá? E é por isso que ela sobe o potássio, tá? Por conta dessa despolarização que ela vai fazer esse aumento de potássio no paciente. Então, é uma das coisas que a gente mais tem medo na succinilcolina, tá? A dose dela de 1 a 2 miligramas por quilo, ela entra rápido e ela sai rápido, tá? Então, ela começa a ação de 45 a 60 segundos e ela vai sair em até 10 minutos, tá? Por que que muita gente tem medo de usar bloqueador neuromuscular? Porque o paciente vai obrigatoriamente fazer apneia. Se tiver na dose adequada, obrigatoriamente o paciente vai fazer apneia, tá? E aí aquela questão, o paciente vai fazer apneia, eu vou ter que ventilar o paciente e que a galera fica realmente com mais receio, tá? Em relação à succinilcolina, se você conseguir ventilar, ou seja, oxigenar o paciente, dê tempo para esse paciente que você vai conseguir reverter o efeito do bloqueador, tá? Óbvio, você vai ter que ventilar o paciente, você vai ter que oxigenar esse paciente, tá? De forma espontânea ele não vai conseguir fazer isso, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que o bloqueador ele traz mais segurança, tanto para o paciente quanto para o operador, tá? Ele proporciona melhor visualização, ele proporciona maior taxa de intubação na primeira tentativa, tá? Pode passar, Maurício. Alguns cuidados que a gente tem que ter com a succinilcolina. O AVC com mais de 72 horas de evolução, tá? A gente tem que tomar cuidado com ele em pacientes com rabdomiólise por conta da hipercalemia. O grande queimado também por conta da hipercalemia, tá? Ele aumenta o número de receptores quando as feridas estão abertas, tá? Da mesma forma, os pacientes acamados há menos de 6 meses, eles têm um aumento de bombas na membrana plasmática, e isso vai fazer com que o efeito da succinilcolina, ela vai fazer com que o efeito adverso da succinilcolina seja mais pronunciado, ela vai aumentar ainda mais o potássio desse paciente, tá? Como eu falei para vocês, o antídoto da succinilcolina é tempo, tá? Próximo, Maurício, por favor. Só uma coisa, a succinilcolina, não é interessante a gente fazer ela em manutenção, tá? Justamente por conta dessa questão do potássio, etc. O manejo fica muito complicado, tá? Muito, muito complicado. Bom, mas finalizando essa parte agora já de indução, bloqueio análogo sedação, a gente tem o rocurônio, tá? É uma droga que está relativamente disponível, é um bloqueador não despolarizante, então ele não tem essa particularidade, por exemplo, da succinilcolina, tá? Que eleva potássio, etc. A dose do rocurônio é de 1,5 miligrama por quilo. Inclusive, nessa dose, ele começa a agir no mesmo tempo que a succinilcolina, tá? Essa dose de 1,5 foi da última edição do Walls, tá? Foi da 6ª edição do Walls. Então,
é uma dose muito, muito boa para o paciente, tá? O paciente vai ficar relaxado, a gente vai conseguir proceder a uma laringoscopia com mais qualidade para esse paciente, tá? E como eu falei para vocês, otimizando a taxa de sucesso na primeira tentativa, tá? O Rocurona é uma droga extremamente segura para a gente fazer em bomba de infusão, tá? Então, a dose dele, a gente está em 0,005 miligrama por quilo minuto, porque são 5 a 12 micrograma por quilo minuto, tá? Como eu estou trazendo tudo em miligrama, que eu coloquei em miligrama para vocês também. Ele começa a agir rápido nessa dose, de 45 a 60 segundos, ele vai levar até 45 minutos para sair do paciente, tá? Para ser metabolizado. Aqui a coisa pega um pouco, tá? Então, se eu não consigo intubar esse paciente, se eu não consigo ventilar esse paciente, principalmente, em fazendo uso do rocurônio, pense de forma precoce ou no dispositivo supraglótico ou na cricostomia, tá? Em especial, se você não conseguir ventilar esse paciente, mesmo com o dispositivo supraglótico, aqui a gente está falando de cricostomia, tá? Do rocurônio, eu não coloquei o slide de particularidade, porque ele tem só uma, que é a hipertermia maligna, tá? Então, se você fizer rocurônio no seu paciente, e esse paciente evoluir com um, um aumento muito importante da temperatura, pense que pode ser uma complicação do uso do rocurônio, tá? E aí, nesse caso, a gente pode usar o Sodamadex, que é o antídoto do rocurônio. Pode passar, Maurício. Aqui, só em questão em relação ao uso do bloqueador neuromuscular como um todo, tá? Não só do rocurônio, mas o bloqueador neuromuscular como um todo, provando que é mais seguro para o paciente e, além disso, vai fazer com que as taxas de sucesso sejam maiores, tá? Esse estudo da direita aqui foi um estudo pequeno, tá? Foram só 17 mil pacientes. Então, um estudo humilde, tá? E provou por A mais B que o bloqueador realmente ele traz mais segurança para o paciente. Aí, como a gente tinha comentado um pouco mais cedo, é a questão do vômito, etc., ele protege o paciente, porque o paciente não vai conseguir fazer pressão abdominal e o próprio estômago do paciente não vai conseguir contrair, o estômago vai estar relaxado, tá? Só uma coisa que estudando esses dias para trás, que eu achei muito interessante, que é em relação também a toda essa parte de indução, bloqueio, trazer segurança também para os nossos procedimentos, né? Para as nossas intubações, uma coisa que eu achei muito, muito, muito bem pensado, vamos colocar assim, a colocação do paciente em Trendelenburg reverso, tá? Então, o paciente realmente quase escorrendo da cama. Óbvio, se você tiver a possibilidade de fazer isso, tá? Então, a cama como um todo inclinada, tá? Propiciando que o paciente, ele, na verdade, propiciando a ação da gravidade, tá? Para evitar broncoaspiração, evitar vômito e etc. Tá? Eu acho que foi uma coisa que eu li recentemente, eu achei bem interessante, bem legal. Né? Além da cabeceira elevada. Então, você tira a pressão ali também dos membros inferiores. Então, você coloca o paciente quase escorrendo da cama, justamente para propiciar isso. Óbvio, se isso for possível para vocês. Tá? Bom, só finalizando a aula, então, em relação à indução e bloqueio, acho que a gente passou bem. Tá? Em relação à analgosedação, que eu vou fechar a aula discutindo com vocês. É quase que mandatório, tá? E sempre que a gente inicie a analgosedação para um paciente, inicie um controle de dor para esse paciente,
que a gente veja realmente se a gente está sendo efetivo nesse controle, né? Não adianta eu começar um fentanil para esse paciente, não adianta eu começar, sei lá, metadona, cetamina, Precedex, enfim. Não adianta eu começar a droga para esse paciente se eu não souber se eu estou sendo efetivo ou não, tá? Como que eu vou saber isso? Eu trouxe duas escalas para vocês, que são as escalas mais utilizadas hoje em dia, tá? Que é a escala de BPS, tá? Que é uma escala que eu vou medir a dor do paciente conforme ele tiver tanto expressão facial quanto posicionamento de membro superior e como ele vai estar na ventilação mecânica. Ou seja, BPS são para pacientes em ventilação mecânica, tá? Tem o BPS modificado para pacientes que não estão em ventilação mecânica, mas assim, só para não confundir a cabeça, eu trouxe uma em ventilação mecânica e uma que pode ser usada em ventilação mecânica também, tá? Pode passar, Maurício. Então aqui é o BPS, tá? Então, Behavior Pain Scale, tá? Então, o que que eu vou medir no BPS? Expressão facial do paciente, movimento dos membros superiores e conforto com o ventilador mecânico. Ou seja, como esse paciente vai estar acoplado ao ventilador mecânico. Então, se o paciente tem uma expressão facial relaxada, se ele não movimenta membro superior, se ele está tolerando a ventilação mecânica, um paciente PPS 3, tá? PPS, ela vai de 3 a 12, tá? Então, o paciente com PPS 12, o paciente que está com muita dor, tá? Então, se o paciente tem se ele está se contorcendo o rosto, os membros superiores estão contraídos, tá? Na maioria das vezes, esse paciente vai estar contido, inclusive. Se ele tenta flexionar a, 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 o membro superior, se ele tenta fazer um movimento de contração do membro superior, e se ele não está, se ele está brigando com o ventilador, se eu não consigo acoplar esse paciente ao ventilador, é um paciente PPS 12, é um paciente que está com muita dor e vai ter que otimizar o controle de dor para esse paciente, tá? É uma escala super simples e extremamente eficaz, tá? Extremamente eficaz. A gente aplica ela diariamente na UTI, só para vocês terem uma ideia, tá? Diariamente. A gente aplica essa escala na UTI, tá? Ah, mais uma vez, essa daqui é para pacientes em ventilação mecânica, tá? Pode passar, Maurício. E por fim, a escala de Haas, tá? Que é a Richmond Agitation Sedation Scale. Então, são para pacientes que estão sedados também, tá? Só que o Haas, ele avalia agitação também. Então, pode ser que o paciente esteja agitado por dor? Pode, tá? A partir do momento, por exemplo, que eu coloco o paciente, que eu começo a controlar a dor do paciente, é interessante que eu avalie Haas também? Sim, em especial se o paciente não tiver ventilação mecânica. Óbvio, o paciente RAS -5, o paciente que vai estar rebaixado. Ele não tem estimulação ele não responde a estimulação verbal e não responde a estimulação física, tá? Então, se você começou o controle de dor para esse paciente está RAS -5, pense em tirar um pouquinho a mão, tá? Ah, mas é uma escala muito interessante também, tá? Uma escala muito interessante porque ela vê tanto sedação quanto agitação, tá? Diferente do BPS, tá? Então, por exemplo, o paciente pode estar em RAS +4 e não estar entubado, tá? Paciente que é um paciente combativo, ele está querendo bater na equipe, só que, por exemplo, o paciente está fazendo um delírio hiperativo, está em uma abstinência, então eu posso aplicar a escala de RAS para esse paciente também, tá? Pessoal, acabou que essa aula ficou um pouquinho mais longa, eu sabia que eu ia me delongar um pouquinho, tá? Então acabou que eu não fiz caso clínico. Ah, depois a gente pode discutir no grupo, tá? Ah, agradeço demais a vocês, a paciência,
em especial porque a gente teve esse contratempo aí no começo da aula. Espero que tenha sido interessante para todo mundo, tá? Se tiver alguma dúvida, para agora eu tô aberto às respostas, tá? Falei um pouquinho mais hoje, tá? Mas é realmente uma aula que, que a gente, né, acaba falando um pouquinho mais. Alguma dúvida, algum questionamento, angústias, tô aberto para vocês. Sem dúvidas, YouTube, a gente tem alguma coisa, Maurício? Por aqui não, doutor. Marcos, em relação a bolos de fentanil, eu acho que o que ele fala em relação a que você, né, possivelmente leu ou que está descrito em relação a bolos de fentanil é justamente para fazer esse controle de dor, né? Então, o mais comum, vamos colocar assim, seria o controle de dor com um opioide, no caso, o fentanil, tá? Mas, por exemplo, se o paciente está com um BPS um pouco mais alto, ele está em uso de Precedex, por exemplo, não coloquei o Precedex na aula. Daqui a pouco eu mando no grupo, tá? A dose de manutenção, etc. Precedex a gente não faz bolos, mas tem a dose de manutenção. Já mando para vocês no grupo. Então, assim, eu posso aumentar a infusão do Precedex, por exemplo? Posso, sem problema algum, tá? Por exemplo, se esse paciente tiver em uso de cetamina, eu posso otimizar a dose da cetamina? Posso também, tá? Eu vou conseguir otimizar o BPS, eu vou conseguir controlar a dor desse paciente com outras medidas que não bolos de fentanil, tá? Pode ser que você tenha lido em relação a, a, ao bolo de fentanil no, no estudo que fala em relação ao despertar diário dos pacientes, tá? Que ele suspendia toda a sedação do paciente, tá? Diariamente na UTI e avaliava como que esse paciente iria despertar, tá? E aí, nesse caso, se o paciente despertasse com dor, agitado, etc., voltava-se com 50% da dose anterior, tá? E com possibilidade de bolos. E aí, se eu não me engano, esse estudo foi feito com Propofol e fentanil. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, mas se eu não me engano, foi Propofol e fentanil. Cara, no Covid, a gente fez o que tinha, né? Então, diazepam em bomba fiz, morfina em bomba fiz. É... Ô, gente, como que chama? Barbitúrica em bomba fiz. Então, assim, não tinha muita escolha, né? Era mais ou menos o que tinha na unidade. O que que tem? Ah, não tem isso. Ah, então, vamos dar isso. Tá? Então, no Covid, uma situação de exceção. O principal é a gente deixar na cabeça que foi uma situação de exceção, tá? Carol, é bom, hein? Carol é bom. Para controle de digitação é bem bom, tá? Uso bastante, inclusive. Uso bastante. Mais dúvidas? Ou encerramos por aqui? É água, tá, gente? Não é cerveja, não. Dúvidas? Alguma coisa no YouTube? Fechou? Doutor, tem umas perguntas aqui, ó, no chat. Não sei se você está conseguindo ver, mas o Arthur perguntou em relação ao Tem mais paciente perguntas? neurocrítico, alguma droga de preferência? Ah, tá. Arthur, cara, em relação ao paciente neurocrítico, ah, vai depender,
tá? Por quê? Se esse paciente, por exemplo, tiver num estado de mal, se esse paciente tiver ou num estado de mal epilético, ou, por exemplo, uma crise mioclônica, alguma coisa assim, aí o Propofol ganha muita força. Desculpa, o Midazolam ganha muita força, tá? Muita, muita força. Mas, assim, o Propofol é muito bom, tá? E a cetamina também entra como uma droga anticonvulsivante, tá? Então, tem cada droga sua particularidade. Então, assim, eu avaliaria com mais esmero, vamos colocar assim, tá? Eu não associaria, por exemplo, o neurocrítico ao midazolam ou direto ao propofol, enfim. Até, até por questão do, do paciente em si, que é um paciente que possivelmente vai fazer um despertar um pouco mais complicado, vamos colocar assim, a gente expor esse paciente aos efeitos deletérios do benzodiazepine, não sei se seria tão interessante em eu tendo outras opções, tá? Mas assim, e aí, igual eu falei, aqui a gente vai, entre aspas, assim, em cada cabeça uma sentença. Por quê? A gente tem que fazer a avaliação individualizada do paciente, tá? Tem que fazer a avaliação individualizada. Então, assim, Propofol entra muito bem, ketamina entra muito bem, em algumas situações o midazolam entra muito bem, então a gente não é porque o paciente é neurocrítico, por exemplo, que eu vou cravar uma droga. Então, assim, o que esse paciente está me mostrando? Ele está me mostrando isso, tá? Então, o que ele precisa nesse momento é isso, individualizado para cada paciente, tá? Individualizado para cada paciente. Mas, Não, doutor, creio eu que seja só isso mesmo. show de bola. Gabriel, Diga. valeu. Tá me ouvindo aí? Opa, Obrigado aí, agradecer em nome da MG, em nome da Serem, do Larissa, em nome do doutor Leandro. O Leandro está no plantão lá, como ele falou para vocês aí no início. Estava regulando o paciente lá. Mas agradeço em nome de todos. E aguardamos vocês aí, esperamos vocês aí semana que vem, terça-feira, mesmo horário, 19h30. O doutor Leandro Morim, o doutor Gabriel Limonge, estarei presente aí também. A aula de intubação orotraqueal. Vai ter uma discussão bem interessante aí a respeito das nuances, né, e vantagens de técnicas, dispositivos, com referência à laringoscopia convencional, uso do AirTrack, uso do videolaringo. Então, sempre respaldado aí com protocolos e papers e guidelines recentes aí, como vocês já vêm acompanhando nas aulas, tá? Então, tenha uma excelente semana aí e até semana que vem. garanto Monge, valeu polêmicas demais, virão. grande abraço. Gente, obrigado, boa noite. Qualquer coisa a gente está à disposição no grupo. Maurição, mais uma vez, muito obrigado aí, hein? Obrigado, Maurício. Obrigado, gente. Aguardo vocês aqui semana que vem. Até mais, boa noite. Tchau, tchau.